Este é o segundo de 7 frente a frente das Europeias 2024 e ditou o sorteio que este segundo debate fosse entre Catarina Martins, cabeça de lista do Bloco de Esquerda, frente a Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista do PAN. São 20 minutos de debate. Catarina Martins está à distância, está nesta altura nos Açores. O Pedro Fidalgo Marques está aqui em estúdio, em Lisboa. Eu sou o Ricardo Conceição, bem-vindos. Pedro, Fidalgo Marques e Catarina Martins. Boa tarde, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Catarina... Olá, boa tarde aos dois. Boa tarde a quem nos ouve. Catarina Martins, comece por si. Temos uma guerra na Europa e se vier a ser necessário enviar militares de países da União Europeia para a Ucrânia, qual será a posição do Bloco de Esquerda? Eu tenho alguma dificuldade em criar cenários sobre o que é que nós vamos fazer no caso de decidirmos ir para uma guerra nuclear. Achava melhor talvez não é uma guerra nuclear. É a possibilidade de enviar militares para o terreno. A partir do momento ou essa possibilidade não existe de todo para a Catarina Martins? Nós podemos pôr as possibilidades mais absurdas e terríveis ao nosso mundo, ajuda-nos pouco, era bom pormos mais possibilidades de pés no chão. A partir do momento em que tropas de países que são da NATO serão consideradas tropas da NATO entrarem na Ucrânia, aquilo que nós estamos a dizer é que a guerra da Ucrânia passa a ser um conflito nuclear, passa a ser um conflito entre potências nucleares. Portanto, isso é de uma enorme irresponsabilidade. Eu tenho visto, aliás, que há muita gente que fala da guerra como se estivesse a jogar PlayStation. Mas não acredita que isso possa vir a ser uma possibilidade? Não consegui compreender Acredito, bem. Sobretudo, que nós temos que nos centrar nos riscos que temos pela frente e encontrar soluções em vez de escalar os riscos. Uma guerra nuclear nunca é solução nenhuma para a guerra. Mas ninguém está aqui a falar em guerras nucleares. Estamos a falar da hipótese de enviar militares de países da União Europeia para a Ucrânia. Sim, mas isso é uma mentira. Dizer isso assim é enganar as pessoas. É preciso dizer a verdade às pessoas. Esta hipótese, na sua opinião, não se coloca sequer. Não é uma hipótese. Deve-se fazer outro caminho para não se colocar uma hipótese que depois não se diz a verdade toda às pessoas. Porque quando se está a dizer isso, não se diz às pessoas de que é que se está a falar. Mandar tropas da NATO entrar na Ucrânia, porque é disso que se está a falar, significa uma escalada nuclear do conflito. Há muito que se deve fazer para que isso não aconteça. Isso é absurdo querer que isso aconteça. É absurdo não se pensar noutras coisas. O que é preciso fazer? A Ucrânia tem que poder defender-se. E a União Europeia, e bem, condenou a invasão russa e prometeu apoio à Ucrânia para a Ucrânia se defender. E deve dar esse apoio, mas não deve fazer a escalada do conflito. Apoio militar, o conflito não tem uma solução militar. O conflito militar, uma escalada de resolução do conflito militar tem duas alternativas. Ou a escalada nuclear ou a completa destruição da Ucrânia. Eu diria que nós temos que nos concentrar num caminho que não seja esse. Para isso é preciso apoiar a Ucrânia a defender-se. E ao mesmo tempo, a União Europeia tem que deixar de ser subserviente aos interesses norte-americanos e tem de ser capaz de pôr em cima da mesa a questão da neutralidade, que o presidente Zelensky, aliás, assumiu Catarina como possível, Martins, temos de ouvir abrir uma conferência de paz. A opinião do Pedro Fidalgo Marques sobre isto, sobre esta possibilidade. Como é que o PAN se iria posicionar neste cenário? Boa tarde novamente, Ricardo, e boa tarde a todas as pessoas que nos estão a ouvir em casa. Boa tarde também a Catarina Martins. Nós aqui temos que colocar a questão que o que está a passar é com esta guerra na Europa, e estamos a falar de uma guerra na Europa, é também da defesa dos valores da Europa. E por isso temos que começar por esta parte, que há um drama humanitário a acontecer na Ucrânia, estamos a falar de vidas, de crianças, de mulheres, de vários homens, e por isso a União Europeia e a Europa não pode negar ajuda a toda esta civilização e toda esta defesa dos direitos humanos. E até fico feliz pela Catarina Martins, que se calhar nas legislativas punham em causa a NATO, agora já a falar da NATO sem pôr em causa essa saída da NATO. Mas o que temos aqui que falar é realmente este caminho de garantir um apoio à Ucrânia, e isso para o PAN é inequívoco. E esse apoio pode passar por militares no terreno? Acreditamos que neste momento não é esse o cenário que está em cima da mesa. Mas não acredita que esse cenário é plausível? Eu acho que temos que evitar que cheguemos a esse cenário, ou seja, nós temos que dar o apoio à Ucrânia. Nós também tentamos evitar acidentes rodoviários, por isso é que usamos cintos de segurança. Mas por isso mesmo é que também temos toda uma parte de prevenção rodoviária. Exatamente. E essa parte que em paralelo... Mas, portanto, é uma hipótese que pode acontecer. E o PAN, até como um partido que tem no princípio da não violência, não descarta, como é óbvio, e apoia que se dê apoio militar também à Ucrânia, mas temos que ter esta perspectiva de a União Europeia também poder encetar e ajudar neste princípio de paz, sempre garantindo o que é que para a Ucrânia é fundamental,
Não podemos entrar em discursos como já ouvimos, de que a Ucrânia tem que ser da neutralidade da Ucrânia, ou seja, a autodeterminação e o povo da Ucrânia têm direito a ser e a pertencer à União Europeia se o quiserem. E temos que ir mais longe. Temos que perceber também o que é que é a Ucrânia. Diga. Acabo por não perceber. É para si uma hipótese viável, caso seja necessário, a projeção de tropas? Penso que estamos a especular de algo que a médio a curto prazo e se calhar mesmo ao longo prazo isso não está de todo em cima da mesa. Isso é uma hipótese que foi colocada remotamente, hipoteticamente, pelo Presidente Macron. Não é algo que tenha sido discutido nos meios diplomáticos, por isso acho que não faz sentido. Estamos a discutir de hipóteses remotas. Claro, temos que discutir outras coisas que, no apoio também quando se fala da Ucrânia, mais importantes, quando temos o Presidente Zelensky a dizer que necessita de reconstrução para as escolas ou para as instalações de saneamento básico. A parte também deste apoio militar, que ele diz que tem os solos contaminados, como já tenho dito, que não é, do da guerra, se fosse um país, era o quarto país mais poluente. Temos que olhar para esta parte, até desta contribuição, como eu já referi, desta condição extraordinária aos lucros excessivos da indústria da guerra, que ajude a parte humanitária, para não ficar realmente ninguém para trás, esta coisa, como a parte também ambiental. E também temos outro conflito, nesta altura, no Médio Oriente, e o PAN tem uma proposta de acolhimento e apoio a estudantes, investigadores e docentes, eu estou aqui a ler, provenientes de instituições de ensino superior de Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia. Há até uma ideia de, com a União Europeia, criar bolsas de estudo e ajudar na viagem destes alunos para a União Europeia. Isto é um estreitar de relações com Israel e as universidades israelitas? Vamos aqui ser claros, até voltar um passo atrás do que disse, do que se passa na Palestina. Sim. O que se passa na Palestina é um genocídio. Independentemente da atrocidade que levou a este início, e que reconhecemos que houve uma atrocidade no ataque terrorista, neste momento, e tudo o que se tem visto é um genocídio que está a acontecer na faixa de Gaza e na Palestina. E isso tem que parar. O PAN defende a solução dos dois Estados, e temos sido claros nisso, e quando propomos soluções de poder trazer estudantes da Palestina, de toda essa zona de conflito, para poder continuar os estudos, estamos a falar de permitir que, justamente, estas crianças e estes jovens que sentem na pele, e todos nós sabemos, acho que para quem é mãe, para quem tem irmãos, consegue imaginar o que é de repente ver a sua vida em stand-by e dar-se a possibilidade. O que a Catarina Martins também pensa sobre esta proposta do PAN, de uma espécie de intercâmbio que permita a estes estudantes e professores continuarem o seu trabalho, tanto israelitas como palestinianos? Eu acho muito bem que os estudantes continuem o seu trabalho. Aqui a questão é saber se os estudantes palestinianos conseguem ter direito à vida, para depois poderem continuar o seu trabalho. Esta proposta de intercâmbio, não é? Não é um intercâmbio, era de eles virem cá. Sim, claro. Quer dizer, só podem vir cá se estiverem vivos, era onde eu queria chegar. É porque às vezes há propostas que nós parece que estamos a... Ou seja, é preciso bater o concreto das propostas. Primeiro precisamos de garantir que para o genocídio em Gaza e a carnificina. Quer dizer, acho que todos nós compreendemos que não vamos estar a discutir intercâmbios universitários no meio de um genocídio. Não teria sentido, presumo até que não seja essa a ideia do PAN, até porque a palavra foi minha e foi mal empregada. Não, e portanto, enfim, se bem percebi, o que é preciso agora é parar. Neste momento nós temos um problema, temos um governo de extrema-direita em Israel, temos um genocídio a acontecer em Gaza e esse genocídio está a acontecer com apoio da União Europeia. Eu acho que isto é um debate que é preciso ser tido. Porque quando nós vemos, por exemplo, o contrato de associação que a União Europeia e Israel têm, manter-se sem nenhuma sanção, quando está à vista os hediondos crimes de guerra que estão a ser cometidos, enfim, perguntamos-nos o que é que a União Europeia está a fazer. Mas os estudantes que estão em protesto nas universidades pedem um corte de relações com Israel. Para parar os genocídios, o que não julgo que... É necessário manter alguma porta aberta, ou não? Preciso compreender o seguinte, a estratégia de boicote e sanções foi muito importante, por exemplo, para acabar com a apartheid na África do Sul. E, portanto, os estudantes hoje pedem uma estratégia que segue essa estratégia, inspirando-se nela e para fazer face ao desespero do que nós estamos a ver e à hipocrisia que estamos a assistir. Queria chamar a atenção para o seguinte: o governo alemão, que é um governo de coligação entre os sociais-democratas, os verdes e os liberais, continua a entregar armas a Netanyahu, a um primeiro-ministro de extrema-direita, que está a braços com a justiça e que está a fazer um massacre em Gaza. E, portanto, eu diria que
enfim, nada disto tem sentido, é um eurocinismo extraordinário. Acho até que o que está a acontecer é uma descredibilização da União Europeia do ponto de vista internacional, porque de tal forma há um desrespeito pelo direito internacional e pelos direitos humanos na atuação da União Europeia face ao que está a acontecer em Gaza, que perde qualquer credibilidade naquilo a que nós aprendemos que são os valores da União Europeia e que fazem com que a União Europeia exista, que este tema é muito importante. E para concluir, dizer o seguinte, há hoje 3 países europeus que anunciaram que reconhecem a Palestina, Portugal devia fazê-lo quanto antes. Nós não podemos continuar a dizer que queremos a solução de 2 Estados, mas só reconhecer um, e reconhecer agora a Palestina era afastar-nos dos crimes de guerra e darmos apoio à população palestiniana. E também temos de falar de outro dos grandes problemas de Portugal e da Europa nesta altura, que é o da habitação. Recordo que a Catarina Martins está a participar neste debate à distância, daí por vezes estes ligeiros cortes na comunicação. O Pedro Fidalgo Marques está aqui connosco no estúdio em Lisboa. O Bloco de Esquerda, Pedro Fidalgo Marques, tem uma ideia, uma proposta de usar a Caixa Geral de Depósitos para nivelar os juros por baixo, usando no fundo o Banco Público para baixar as taxas de juro. Isso parece-lhe uma boa solução? Nós temos que olhar para a problemática da habitação até como algo transversal, porque é algo que é transversal a toda a União Europeia, é um problema que todos sentimos cá, mas é também na União Europeia, e nesse sentido temos, por exemplo, que discutir a política monetária, que faz sentido continuar a querer baixar a taxa de inflação à custa dos juros, que é quando todas as famílias vão se sentir. Há outra forma? O que nós temos que perceber é, neste momento, e temos as taxas mais controladas, faz sentido continuar a massacrar e a pôr o ónus todo nas famílias? É isso que temos que, que continuando pensar. no euro, há outra forma de controlar a inflação? Mas ninguém está a dizer que Portugal vai ser do euro. Estamos a dizer estou a perguntar, está a falar que era possível amenizar essa... Até porque, vamos ver, o euro é o que nos garante uma estabilidade até de preços, e disse mesmo na questão da inflação. Mas o que o BCE tem que perceber é se o caminho tem que continuar a ser este, ou se podemos reverter em conjunto com a própria União Europeia, que, apesar de não ser uma das suas competências próprias, que é a questão da habitação, que deveria se calhar algo que devíamos rever, temos que perceber, por exemplo, como fizemos com as vacinas, se não devem existir mais fundos que possam ser investidos em termos de habitação pública, seja social, seja acessível, e também uma proposta que o PAN tem avançado, é que este tipo de investimentos prioritários para a União Europeia como emergentes, como a questão da habitação, como o caso também da transição climática, das energias renováveis, não contem para o déficit de dívida, se não ficamos presos a esta austeridade, em vez do investimento. E só para terminar, 30 segundos, porque por vezes dizem, as regras atuais já prevêem que existam exceções, por exemplo, para esta dívida climática. Isso é apenas em 3 países nórdicos que têm um outro tipo de economia. Nós continuamos totalmente proibidos e presos a uma austeridade. Catarina Martins, o Bloco mantém esta ideia de tentar usar a Caixa Geral de Depósitos para baixar juros. Na altura discutiu-se que isto poderia violar normas europeias. Isso não viola nenhuma norma europeia, mas também não é política europeia, se me permitem. Claro, sim. Ou seja, a proposta do Bloco de Esquerda é simples, o Estado é o acionista da Caixa Geral de Depósitos, o acionista instruções às suas empresas, como qualquer acionista, ao Estado também dá, e portanto, como a Caixa Geral de Depósitos tem rácios e lucros que lhe permitem, deve baixar as taxas de juros que está a cobrar, e com isso, é verdade, entra no mercado, há concorrência, os outros bancos ou perdem clientes ou baixam também. Isso é o normal, aliás, é o mercado a funcionar e o acionista a dar instruções ao seu banco. E isso pode ser feito em Portugal, não precisa da União Europeia, não contraria nada da União Europeia. Agora, o que é que nós achamos? Achamos que há um problema com a atuação do Banco Central Europeu, porque quando o Banco Central Europeu decidiu aumentar as taxas diretoras, decidiu aumentá-lo sabendo perfeitamente que o ciclo de inflação não era provocado pela procura, ou seja, não era provocado por haver um excesso de poder de compra das pessoas ou pelo dinheiro ser barato, para simplificar, mas sim porque as margens de lucro de alguns setores estavam a crescer bastante. Portanto, a decisão do BCE foi uma decisão contra as pessoas e a favor mas há outra forma de controlar a inflação? Existe, nomeadamente controlando margens de lucros e formas de formação de preços. O BCE que não podia ter feito, que não tinha nada a ver... É uma questão de política monetária que é seguida... Está bem, quando o BCE não pode resolver um problema, pode ficar quieto, que é uma coisa extraordinária, mas é possível. O BCE mas aí a inflação não é iria subir ou não? Porquê é que tinha de ser o BCE a mexer nas taxas de juros se o problema não era o excesso de procura?
Os próprios relatórios técnicos do BCE diziam que o problema da inflação não é o excesso da procura. Nós podíamos era chegar à conclusão, eventualmente, que o BCE não podia resolver o problema da inflação porque o problema não era um problema resolvido do ponto de vista da ordem monetária. Talvez. E tivesse que ser de regras da economia. Muito bem. Agora, subir as taxas de juros tem uma única consequência, que é baixar o poder de compra dos salários, das pensões, de quem vive do seu trabalho. Ou seja, é uma escolha agressiva contra os povos. E o Banco Central Europeu tem feito sucessivas escolhas agressivas contra os povos. Aliás, foi assim no período da Troika da austeridade. Depois fez uns estudos a dizer que erraram, mas aparentemente não aprenderam com os erros. O que nós propomos é que haja algum órgão de responsabilização democrática do BCE para pelo menos aprender com os seus erros. Supervisão democrática. Concorda com esta ideia, Pedro Fidalgo Marques, que os bancos centrais possam ter algum tipo de supervisão política? Aqui o que nós temos que perceber, e como existe até de alguns órgãos, é, por exemplo, e como já aconteceu no passado, que quem vai para estes cargos tenha que ter algum escrutínio, por exemplo, do Parlamento Europeu, que possa haver, até como existe nos Estados Unidos, o sistema dos vetos do Senado, e que possa haver aqui mecanismos que não deixem também políticas fundamentais para o nosso futuro e da União Europeia. E estamos a falar das pessoas, estamos a falar do nosso dia-a-dia aqui, em mãos às vezes de burocratas que possam por vezes não estar a seguir os interesses políticos também da União. E não estamos a dizer que o Banco Central Europeu deve perder a sua independência enquanto órgão. Estamos a dizer é que temos que aprender a conviver em democracia, que todas as pessoas que estão em órgãos públicos devem ter o seu escrutínio, e isso nós até puxamos mesmo para a própria União Europeia. Técnica, não é? Tem uma tarefa técnica. Claro, mas depois tomam decisões que têm influência política. A política monetária política. é uma tarefa Isso técnica. mesmo, exatamente. Política monetária é política. Exatamente, é isso mesmo. Estamos aqui a falar de decisões políticas que influenciam a política. Vamos avançar, entretanto, para outro tema, porque o relógio não para e ambos defendem a neutralidade carbónica até 2040. A meta estabelecida pela União Europeia é de 2050, são mais 10 anos. Isto, Pedro Fidalgo Marques, não é irrealista? Como é que é possível chegar a esta meta sem sacrificar empregos, empresas, os mais pobres? Isto é possível? Isto é possível, Como? É viável, e inclusive acabámos de falar do Banco Central Europeu, foi o próprio Banco Central Europeu nos seus testes de stress climático que disse que quanto mais atrasarmos esta transição energética, esta transição verde, mais custos vão existir para as famílias, para a economia e para os próprios bancos, colocando riscos no sistema bancário. Por isso o que nós temos que fazer é cumprir a estratégia para até 2030 reduzirmos 55% das emissões e depois então em 2040 temos a neutralidade carbónica. Investir em energias renováveis, não a falar de 1,2 milhões de empregos. Em energias verdes, não a falar a nível até global, passando um bocadinho mais, até 2030 podemos criar 18 milhões de empregos em todo o mundo. Por cada €1 investido em energias renováveis, falamos em 2 euros de retorno para a economia. Por isso tudo o que os estudos nos dizem, do Banco Central Europeu, da Organização Internacional do Trabalho... A União Europeia está a ser pouco ambiciosa, é isso? A União Europeia está a ter outras prioridades, claramente erradas. Quais são? Toda a nossa agenda dos partidos Popular Europeu, conservadores, identidade e democracia, tem sido sempre de travar a agenda climática com proteger os combustíveis fósseis. O ano passado demos 360 mil milhões de euros, o dobro do que Portugal recebeu em todo o período que teve na União Europeia de apoio aos combustíveis fósseis, não foi ano passado, foi em 2022, para retificar. E o que estamos aqui a falar é, esse dinheiro deve ser canalizado para esta transição verde, para as energias renováveis, porque isso sim vai fazer crescer a economia, uma economia resiliente, que vai proteger a nossa biodiversidade, que vai proteger os nossos animais, e é esse o caminho que temos que fazer. Como é que o Bloco de Esquerda defende o atingir desta meta em tão pouco tempo, Catarina Martins? Na verdade, a responsabilidade seria não o fazer, ou seja, o que nos dizem todos os estudos científicos é que o aquecimento está a acontecer a um ritmo superior ao que se estava à espera e os efeitos do aquecimento global também são maiores do que se estava à espera. O território europeu está a aquecer a uma velocidade maior do que o resto do planeta, portanto, mesmo no território europeu é visível este problema. Eu devo dizer o seguinte, eu não concordo com a ideia de que uma transição climática penalize as populações. Acho que, pelo contrário, que é a única coisa que salva as populações. É possível fazê-lo tem a ser uma transição sacrifícios? Justa. Bem, eu julgo que o lobby dos combustíveis fósseis concordará consigo, ou seja, não se faz sem sacrifícios. Eu, pessoalmente, acho que o lobby dos combustíveis fósseis pode ser sacrificado para que o nosso território seja mais seguro, para que haja menos incêndios, para que haja uma mobilidade
que consuma menos energia, para que a energia seja produzida de outra maneira. E, na verdade, como nós sabemos, as pessoas mais pobres e vulneráveis são aquelas que mais sofrem com as alterações climáticas. Aqui é sempre a questão de... A transição tem custos, claro que tem custos. O problema é quem é que vai pagar a transição. É por isso que nós falamos de transição justa, porque tem de ser uma transição que apoia os setores que são mais afetados pelas mudanças necessárias, que cria emprego qualificado e, aliás, faz uma reabilitação, diria eu, da economia e das infraestruturas na União Europeia, que pode trazer novos horizontes de esperança às jovens gerações que precisam também de projetos coletivos de uma vida melhor e não de andar para trás. Uma última pergunta para uma resposta num minuto, peço-lhe esse favor. Mariana Mortágua disse na Madeira que o PAN é uma fraude política. Subscreve esta opinião? Repara, eu estou hoje nos Açores. Nos Açores o PAN votou ao lado do Chega quando foi preciso para salvaguardar orçamentos da direita. Nos Açores fez um acordo em que esqueceu todas as bandeiras ambientais que tinha tido durante a campanha. Eu tenho, do ponto de vista de princípio, bastantes pontos de contacto com o PAN, mas há uma divergência enorme que nós temos. É que não basta assinalar as causas, é preciso ser consequente com as decisões para que as causas possam andar para a frente. Se não, dizer que se é ambientalista, mas depois, como na Madeira, achar normal que se faça a destruição da floresta autóctone em projetos imobiliários em que alguns poucos enriquecem e deixam mal a população, é imperdoável. Vamos ouvir o Pedro Fidalgo, Marcos. Só aqui dizer que isto não corresponde à verdade, porque a verdade é que em 40 anos o único partido, além do PSD, que conseguiu aprovar medidas que a população necessitou e beneficiou foi o PAN. Foi responsável na altura que travou a extrema-direita. Mas esteve disponível para dar a mão ao PSD Madeira. Foi responsável na altura para travar a extrema-direita, conseguiu aprovar projetos que a população necessitava há 40 anos e foi responsável também na altura quando foi necessário tirar o tapete. Porque no fundo... Quer dizer, o Governo da Madeira não caiu por causa da extrema-direita, o Governo da Madeira caiu com a investigação judicial. O PAN é um partido de causas. E nós estamos cá pelas causas. Pelas não causas interessa mulheres, com quem? Não é a questão de interessa com quem, nós temos linhas vermelhas bem demarcadas. Mas quando nos dizem, e diziam antes deste debate, que não temos posicionamento ideológico, nós temos. O PAN é um partido progressista de causas, que está cá pelo bem-estar dos animais, por exemplo, pelo Comissário do Bem-Estar Animal a nível europeu, por reduzir o IVA para as famílias, para beneficiar as famílias. Estamos pelos direitos das mulheres. Por exemplo, na União Europeia, a interrupção voluntária de gravidez não é acessível em todas as mulheres. Mas no Parlamento Europeu está disponível para entendimentos com outras forças partidárias. Essa pergunta sabe perfeitamente que não é verdade, que não faz sentido. Não está disponível? Não estamos disponíveis para acordos com a identidade e a democracia. Estava a perguntar. Isso não estava a identificar. O PAN tem claramente a sua linha vermelha, que não faz acordos com forças populistas, antidemocráticas, racistas, algumas delas mesmo fascistas e não fascistas, que é o que estamos a falar, e nós estamos cá pela defesa do direito das mulheres, do direito das minorias LGBTI, dos animais, da natureza, e é isso que estamos cá, que é um partido de causas. Pedro Fidalgo Marques, temos mesmo 20 segundos só para acabar. É um dos menos conhecidos como candidatos nestas eleições europeias. Isso preocupa-o? O Francisco Guerreiro até sugeriu que o PAN, que era o eurodeputado do PAN, que deixou de ser, até sugeriu uma coligação entre o PAN e o LIVRE para tentar melhorar os resultados. Aqui a questão está preocupado com isso? Não é o facto de ser menos conhecido, é o facto de estar comprometido em poder, em poder combater o abandono animal, que falamos de 1 milhão de animais abandonados da Europa, o podermos ir defender a biodiversidade na Europa, e esse é o meu comportamento, poder defender e levar estas causas para o Parlamento Europeu, e no dia 9 de junho, se as pessoas confiarem o voto no PAN, nós podemos então estar a defender estas causas no Parlamento Europeu. É o meu compromisso. Obrigado, Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista do PAN. Obrigado à Catarina Martins, candidata do Bloco de Esquerda. Muito obrigado por terem participado neste Frente a Frente.